E quando a gente fala de desequilíbrio majorante, a gente também está falando disso, também está falando de deixar a criança viver as consequências naturais, porque é assim que ela descobre. Então, se você senta com seu filho e explica que a faca corta, que a faca machuca, e você dá essa orientação para ele, e você diz para ele que se ele não tomar cuidado, a faca vai machucar a mãozinha, vai machucar o bracinho, ele entende a consequência natural de usar a faca de um jeito errado, de usar a faca de qualquer jeito. A consequência natural de usar a faca do jeito errado é você se machucar. Ele nem precisa, nesse caso, se machucar de fato para descobrir que machuca. E por que não precisa? Porque você explicou, porque você teve a delicadeza de explicar. Você pode procurar por vídeos na internet que ilustre isso, por imagens que ilustre isso, porque às vezes a gente só falando é abstrato para a criança, dependendo da idade que a criança tem, é abstrato para a criança. Então vale até a simulação. Uma conhecida minha, hoje eu tô contando muitas histórias, né? Mas uma conhecida minha tinha uma criança que vivia saindo da banheira. A criança saía sozinha da banheira e queria sair correndo pela casa na hora do banho, assim. E aí a mãe foi, para resolver esse problema da criança que vivia saindo da banheira, a mãe foi, levou a criança no quintal, pegou um copo de água, jogou a água no chão, assim, e simulou pra criança que a mãe tava escorregando e caindo. Então ela simulava, assim, que tava escorregando, que batia a cabeça e ai, tá doendo. A criança tinha 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses. 1 ano e meio. E aí a mãe fingia, né, que havia batido a cabeça, assim, ela simulava o tombo e depois falava que tinha batido a cabeça. E ai, ela fez isso algumas vezes até a criança entender que se ela sai correndo aonde tem água no chão, ela vai cair e bater a cabeça. Então você pode também simular para o seu filho situações, você pode mostrar para ele que a faca faz dodói, simulando. Não precisa ser uma coisa dramática e cheia de sangue para a criança entender. Do jeito que a mãe da menininha fez, por exemplo, que ela jogou um pouco de água no chão e simulou um tombo, a criança já entendeu que se saísse correndo na água, né, no chão molhado, iria cair. Então as crianças às vezes precisam que a gente ilustre, né, que a gente deixe a situação visível mesmo, para que elas entendam. Então isso também é uma opção. No lugar de você proibir, não corre na água e a criança vai continuar correndo, mostra para ela o que acontece caso ela corra, que aí cai e faz o dodói na cabeça. Então a mãe fez isso algumas vezes até que a criança parou de correr na água. Quando a criança estava num ambiente molhado, com o chão molhado, a criança parava e chamava a mamãe, porque sabia que se andasse, se corresse ali, poderia se machucar. Então eles aprendem pelo exemplo, eles aprendem pela consequência natural das coisas. Esse é de longe o melhor jeito de ensinar as crianças qualquer coisa. Vale para a faca, vale para o tombo com a água, vale para o produto de limpeza. Todas as coisas possuem uma consequência natural. E se a gente não quer que a criança mexa naquilo, aquilo muito provavelmente tem uma explicação e a gente precisa passar essa explicação para a criança de acordo com a idade dela. Então, se é pequenininho, a gente ilustra, a gente mostra, a gente faz ali uma simulação do caso. Se for uma criança maior, só da gente explicar verbalmente, a criança já entende. Mas esse é o ponto. Seu filho precisa saber o que acontece com as decisões que ele toma. Se eu fizer A, B vai acontecer. Se eu fizer C, D vai acontecer. Porque aí ele tem base para tomar as decisões dele. E ele se sente confortável, ele se sente confiante naquilo que ele está escolhendo. Ele sabe, por exemplo, que ele precisa manusear a faca certa para ele não se machucar. E porque você ensinou a manusear a faca certa, no lugar de simplesmente proibir. Você entende como isso tem muito mais resultado, como isso acaba fazendo com que a criança aprenda muito mais, explore muito mais, isso expande o conhecimento da criança muito mais do que simplesmente não é não e não mexe aí? Você conseguiu entender a diferença? Isso faz sentido para você?